Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Lição 3. Memoriais da Graça. Verso para memorizar. O Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado. Para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. Josué 4, 23 e 24. Terça-feira, 14 de outubro de 2025. Lembre-se. Olá, amigos. Como estão vocês? O meu desejo é que todos estejam bem. Que nesta hora se sintam carinhosamente envolvidos e abraçados pela graça maravilhosa de nosso querido Salvador Jesus Cristo. Que as mais ricas bênçãos de Deus estejam sendo derramadas sem medida sobre toda a sua casa, em cada área da sua vida. Sou grato ao Senhor pela oportunidade de dedicarmos juntos alguns momentos ao estudo da Palavra de Deus através do tema do dia da lição da Escola Sabatina. Você já pensou em como a memória molda a fé? Em Josué, no capítulo 4, logo após a travessia do Jordão, Deus ordena algo curioso: que o povo erga um memorial feito de 12 pedras. À primeira vista pode parecer apenas uma lembrança simbólica, mas na verdade, aquelas pedras carregavam uma mensagem viva, um testemunho eterno do poder e da fidelidade de Deus. Essas pedras não eram simples rochas, eram pedras que falavam, sinais visíveis de uma realidade espiritual profunda. O texto diz que aquelas pedras seriam um sinal, em hebraico, Ot. Essa palavra aparece em momentos marcantes da Bíblia. O arco-íris, que foi sinal da aliança com Noé, o sangue nos umbrais das portas do Egito, sinal de proteção, e o sábado, sinal da criação e da santificação divina. Em todos esses casos, o sinal aponta para uma verdade maior. Ele não tem poder em si mesmo. É um lembrete visível de uma realidade invisível. Assim também eram as pedras do Jordão, uma recordação permanente do Deus que abre caminhos, do Deus que cumpre promessas, do Deus que conduz o seu povo em segurança. Mas perceba, o memorial não era para Deus se lembrar, era para o povo não se esquecer. Deus sabe que a memória humana é curta, especialmente quando tudo vai bem. Por isso, ele nos ensina a marcar no tempo e no espaço os seus feitos, para que a fé não se perca na rotina. A palavra memorial, zikaron, vem do verbo zakar, lembrar. Mas na Bíblia, lembrar não é um simples ato mental, é um chamado à ação. Quando Deus se lembra de Noé ou de Israel no Egito, Deus age. Ele intervém. Da mesma forma, quando o povo de Deus é convidado a lembrar, é para que a sua fé produza movimento. Lembrar-se de onde Deus nos tirou nos mantém humildes. Lembrar-se de suas promessas nos mantém esperançosos. Lembrar-se de suas vitórias nos mantém firmes, mesmo em meio a lutas. Por isso, cada memorial na história de Israel, uma pedra, uma festa, uma tradição, tinha essa função: despertar o coração para a gratidão e renovar o compromisso com o Senhor. Josué 4, verso 6, traz uma pergunta poderosa. Quando os vossos filhos perguntarem: o que significam estas pedras para vocês? Notem, não era uma pergunta genérica, era uma pergunta pessoal. Quando os filhos perguntarem para vocês: o que significam essas pedras para vocês? Deus queria que cada nova geração tivesse sua própria experiência com ele, sua própria resposta. A fé não é herdada, a fé é descoberta. As tradições podem nos inspirar, mas não substituem o relacionamento vivo com Deus. É a diferença entre viver a fé dos nossos pais
de apenas repetir a religião dos nossos pais. Uma mantém o fogo aceso, a outra conserva apenas as cinzas. Por isso, cada geração precisa descobrir o que significam as pedras do passado, os sinais da presença e do poder de Deus, e aplicá-los à sua própria jornada. Infelizmente, Israel falhou nesse ponto. O livro de Juízes começa com uma frase muito triste. Depois de Josué, levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito. Juízes 2, verso 10. O esquecimento abriu espaço para a idolatria, e a idolatria é, no fundo, ingratidão. Quando o povo se esquece de Deus, perde também a sua identidade. Os profetas como Oséias descreveram esta amnésia espiritual de forma dolorosa. Israel atribuiu a Baal aquilo que vinha das mãos do próprio Deus: o trigo, o vinho, o ouro. O esquecimento espiritual é o primeiro passo para a apostasia. O povo que esqueceu o Deus do Êxodo terminou voltando ao Egito, num êxodo ao contrário. O esquecimento levou ao exílio. Mas nem tudo está perdido. Deus continua levantando memoriais, não apenas de pedra, mas de graça. Hoje, os nossos memoriais podem ser um momento de oração, um testemunho, um versículo que marcou nossa vida, um livramento que não podemos esquecer. A ceia do Senhor, por exemplo, é o grande memorial cristão. Jesus disse: "Fazei isso em memória de mim." Não apenas para recordar o passado, mas para viver o presente com fé e olhar para o futuro com esperança. Assim como as festas de Israel, esse memorial aponta para 3 tempos: o que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus ainda fará. Quais são os memoriais da sua caminhada com Deus? Quais são as pedras que você poderia apontar e dizer: "Aqui o Senhor me ajudou"? Talvez seja uma cura, uma libertação, um recomeço. Esses marcos não servem apenas para lembrar do passado, mas para alimentar a fé no presente e fortalecer a esperança do futuro. Por isso, hoje erga um memorial no seu coração, uma lembrança viva de que Deus continua abrindo caminhos, que Deus continua sendo fiel, que Deus continua sendo o mesmo Deus do Jordão, do Calvário e do novo céu e da nova terra que virá. Quando seus filhos perguntarem: "O que significam essas pedras para vocês?", responda com alegria: "Elas significam que o Senhor é fiel e que a sua mão poderosa ainda está sobre nós." Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.